Shalom. Em tempo de angústia, vamos falar de esperança? A palavra de hoje é sobre o fogo. Malachi, livro de Malachi, Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Vejam, envio meu mensageiro para abrir o caminho diante de mim. E o Senhor a quem procuram chegará de modo repentino a seu templo. Sim, o mensageiro da aliança de quem vocês se agradam, observem, eis que ele vem, diz Yahweh de Sebaot. Mas quem poderá suportar o dia em que ele vier? Quem poderá ficar em pé quando ele aparecer? Pois ele será como um fogo refinador, como o fogo da refinação. Ele se sentará, testando e purificando a prata. Ele purificará os filhos de Levi, refinando-os como ouro e prata, para que possam trazer ofertas a Yahweh de forma correta. Livro de Revelação, Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco. Montado nele estava o que é chamado fiel e verdadeiro, e em sua justiça executa o juízo e segue para a batalha. Seus olhos eram como chama flamejante, e em sua cabeça havia muitas coroas reais, e possui um nome que só ele conhece. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é a Palavra de Elohim. Livro de Malachi, Malaquias, capítulo 4, versículo 1. Pois o dia está vindo, queimando como uma fornalha, quando todos os orgulhosos e os malfeitores serão como palha. O dia em que está vindo ateará fogo neles, diz Yahweh de Sebaot, e não deixará raiz nem galho. Estamos aqui diante de dois tipos de fogo. O primeiro fogo, que está relatado no livro de Malachi, capítulo 3, versículo 1, é o fogo refinador. Esse fogo refinador, ele não é um fogo destrutivo, muito pelo contrário. Ele é um fogo construtivo, tá? Pois ele constrói uma nova criatura, um novo caráter, uma nova vida. Já o segundo fogo, relatado no livro de Malachi, capítulo 4, versículo 1, é um fogo destrutivo, é o fogo destruidor. Esse sim, esse acabará com todos os ímpios, com todos os perversos, aqueles que não têm piedade. Eu quero explicar para vocês um pouco sobre o processo de refinamento do ouro. O antigo processo de refinamento do ouro sempre incluiu o fogo. A presença do fogo é totalmente necessária e indispensável para que o ouro possa ser purificado e então possa ficar líquido, pronto para ser moldado. Então, nessa primeira parte da explicação, vê-se que o fogo é imprescindível no processo de purificação. Então, Yahushua, ele é imprescindível nesse processo de purificação. Quando retiramos o ouro da natureza, ele normalmente está enterrado, misturado à terra, barro, pedra, inclusive misturado a outros metais. Ao longo do processo de purificação, isso se torna tão exigente que quando buscamos um ouro puro, então até o mesmo é considerado impureza. Para refinar-se o ouro e separá-lo de toda a impureza, normalmente usa-se o processo de fundição. Aquece-se o ouro bruto a altas temperaturas. Isso começa a fazer o trabalho de separação, de purificação do ouro. O ouro é mais pesado que as impurezas, então conforme o calor intenso do fogo vai aquecendo, o ouro começa a acumular-se no fundo do cadinho,
que é um tipo de forno, enquanto as impurezas que são mais leves começam a vir à tona, começam a vir à superfície, né, como muitos chamam, vir à baila, né, e acaba sendo exposta para então poder ser removida. Tem traduções que falam em crisol, né, ou cadinho. É um recipiente, então, onde são fundidos metais em altas temperaturas. Então, o interessante aqui é que, com o calor do fogo sobre o ouro bruto, ele começa a fazer a diluição, né, desses componentes e começa a fazer uma separação do ouro puro, que é mais pesado, ele vai ficar no fundo do cadinho, e as impurezas, elas sobem, proporcionando então que o refinador, quem é o nosso refinador, né? O nosso Mashiach e Yahushua, proporcionando então que ele possa retirar essas impurezas, né? E esse processo também faz com que nós mesmos possamos também, no calor da Ruach HaKodesh, né? Na leitura da palavra, quando começamos a entendê-la, quando começamos a assimilá-la para a nossa vida, esse processo começa, essa separação, e as impurezas podem vir à tona e podem ser retiradas. Então é muito interessante. No livro de Salmo, capítulo 12, versículo 6, diz assim: as palavras de Yahuwah são palavras puras, como prata, refinado em cadinho de barro, purificada 7 vezes. Em Provérbios 17, 3 diz assim: o crisol, ou cadinho, prova a prata, e o forno o ouro, mas aos corações prova Yahuwah. Então, os nossos corações é provado pelo Todo-Poderoso. E então não podemos nos queixar das provas que vêm sobre as nossas vidas, né? Porque esse é o processo de refino, né, do Todo-Poderoso sobre nós. Livro de Salmo, capítulo 17, versículo 1 e 3. Ouve, Yahuwah, a causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Sondas-me o coração, de noite me visitas, provas-me no fogo, e iniquidade nenhuma encontras em mim. A minha boca não transgrede. Livro de Daniel, 12, 10. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Livro de Yeshayahu, 48, 10. Eis que te acrisolei, mas disso não resultou prata. Provei-te na fornalha da aflição. Livro de Zacarias, capítulo 13, versículo 9. Farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, Yahuwah é meu Elohim. Livro de Matitiahu, Mateus, capítulo 3, versículo 11. João Batista disse, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com a Ruach HaKodesh, Espírito Santo, e com fogo. Livro de 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 19 ao 20. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Então, os vasos de honra, eles recebem o fogo purificador. E o vaso de desonra, o fogo destruidor.
Livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 e 13. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos do Machia e Yahushua, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Jeremias, capítulo 15, versículo 19. Portanto, assim diz Yahuwah, se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca, e eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Quero falar agora sobre o fogo destruidor, conforme está lá em Malachi, livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 1, que diz: pois o dia está vindo, queimando como uma fornalha. Que dia é esse, né? O dia do Senhor, como muitos, né? O dia de o dia que o Mashiach retornará. Quando todos os orgulhosos e os malfeitores serão como palha, o dia que está vindo ateará fogo neles, diz Yahuwah de Sebaot, e não deixará raiz nem galho. Eu quero deixar alguns exemplos na palavra do fogo destruidor. Um dos exemplos está no livro de Bamidbar, Números, capítulo 16, a partir do versículo 31. Fala sobre Korah, a rebelião de Korah. No momento em que ele terminou de falar, o solo abaixo dele se dividiu, a terra abriu a boca e os engoliu com suas casas, todo o povo que se aliara a Korah e tudo o que eles possuíam. Assim eles desceram vivos ao Sheol, com tudo o que possuíam. A terra fechou-se sobre eles e sua existência na comunidade chegou ao fim. Todo o Israel que estava à volta deles fugiu quando os ouviu gritar, exclamando: pode ser que a terra também nos engula. Então saiu fogo da parte de Yahuwah e destruiu os 250 homens que ofereceram o incenso. O segundo exemplo está no livro de Malachim Bet, né, Segunda Reis, no capítulo 1, a partir do versículo 9. Nesse capítulo aqui, a Rav, né, Acabe, como muitos conhecem, já tinha falecido, né? Os moabitas tinham se rebelado contra Israel, e o seu filho, Ahaziah, né, tinha caído da janela, né, do seu quarto. Aqui, a partir do versículo 9, diz assim: então o rei enviou um comandante de 50 e Eliarro, junto com seus 50 homens. Eliarro estava sentado no topo de uma colina. O comandante subiu a ele e lhe disse: homem de Elohim, o rei diz para que tu venhas conosco. Eliarro respondeu ao comandante 50: se eu sou de fato um homem de Elohim, que desça fogo do céu e queime você e seus 50 homens. E desceu fogo do céu e queimou o comandante e os seus 50 homens. O rei enviou outro comandante de 50, juntamente com seus 50 homens. Ele disse a Eliarro: homem de Elohim. O rei diz: vem conosco imediatamente. Eliarro lhes respondeu: se eu sou de fato um homem de Elohim, que desça fogo do céu e queime você e os seus 50 homens. E veio fogo do céu e queimou o comandante e seus 50 homens. O rei enviou um terceiro comandante de 50 com seus 50 homens. O terceiro comandante de 50 subiu a colina, aproximou-se de Eliarro e caiu de joelhos diante dele. O terceiro exemplo está no livro de Ezequiel, capítulo 22, a partir do versículo 18. Ser humano, a casa de Israel tornou-se como restolho para mim. Eles são como cobre, estanho, ferro e chumbo misturados na fornalha, os restolhos deixados pela prata. Por isso, Yahuwah Elohim diz o seguinte: pelo fato de todos vocês se terem tornado em restolho, ajuntarei todos vocês dentro de Jerusalém. Então, assim como eles recolhem a prata, o cobre, o ferro, o chumbo e o estanho em uma fornalha e ateiam fogo nela para derreter tudo, da mesma forma ajuntarei todos vocês em minha fúria.
Atirarei vocês ali e derreterei todos. Sim, eu os ajuntarei e acenderei o fogo de minha ira, e vocês serão exterminados. Assim como a prata é derretida em uma fornalha, vocês serão exterminados ali em Yahushalaim. Assim saberão que sou eu, Yahweh, que tenho despejado a minha fúria sobre vocês. O quarto exemplo está no livro de Revelação, Apocalipse, capítulo 20, versículo 7. Quando os 1000 anos tiverem acabado, o adversário será libertado da prisão e sairá para enganar as nações nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, reunindo-as para a batalha. Seu número é incontável como a areia da praia. Elas marcharam por toda a extensão da terra e cercaram o acampamento do povo de Elohim e a cidade que ele ama. No entanto, fogo desceu do céu e consumiu todas. Matitiarro, no capítulo 25, versículo 41, é o outro exemplo. Então ele também dirá aos que estiverem à esquerda: afastem-se de mim, malditos, vão para o fogo preparado para o adversário e seus anjos. Bom, com isso acho que ficou bem claro o que é um fogo refinador e um fogo consumidor. O fogo refinador para os justos obedientes e o fogo destruidor para os ímpios, nos perversos. E eu quero deixar uma advertência ao povo cristão, principalmente aqueles ainda que estão nos templos religiosos. Quando eu estava lá, isso já faz 6 anos que saí do sistema babilônico religioso, existia uma música de um cantor gospel muito conhecido chamado Fernandinho, e a música dizia: desça sobre nós, fogo consumidor, desça sobre nós, fogo consumidor. Tá? E agora você já entende o que é o fogo consumidor. Se essa pessoa está clamando que o fogo consumidor caia sobre as pessoas, é porque eles são ímpios. Então, vamos meditar realmente sobre o que está sendo pregado nas religiões. Tá? Ao certo, teria que pedir: fogo refinador, caia sobre nós, nos purifica, separa de nós toda a impureza, tudo aquilo que atrapalha essa pedra preciosa, o ouro precioso de brilhar, né? Então, Selá, eu sempre gosto de dizer isso, medite. Amém?